Seja muito bem-vindo à NBNC. É um prazer ter você aqui. Hoje foi a nossa feira de ministérios. E aí, qual ministério você escolheu? Não tenha medo de se desafiar neste ano. Lembre-se que Deus está sempre com você. Tenha fé. Cante conosco agora, Eu Vivo pela Fé. Chamas para andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem o que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Chamas para andar sobre o mar, na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Viva a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Meu socorro vem de ti, meu refúgio é o Senhor. Eu descanso em ti, eu confio em ti. És meu Senhor, és meu Senhor. Pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Viva a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Em Jeremias 10:10 diz: Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, Rei eterno. Me convida a engrandecer ao Senhor com todas as suas forças. Cante conosco essa canção. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus.
defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, Nossas forças que irão se nunca irá renovar se deixar esperarmos seus filhos. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Boa noite, família NBNC. É uma alegria estar em mais um culto com você. E hoje nós temos alguns avisos. O primeiro aviso é que hoje nós tivemos a nossa feira de ministérios. Aconteceu um pouco antes de iniciar o nosso culto, foi muito legal. E diga aí para a pessoa que está na sua casa, qual ministério você está? Qual ministério você escolheu? Se você está sozinho, digita aí no nosso chat qual que foi o ministério que você escolheu. Graças a Deus já começamos a iniciar o planejamento do nosso retorno, os nossos ministérios, para que possamos servir a Deus e espalhar o Evangelho a todo mundo e que mais pessoas conheçam a Jesus. Se você não conseguiu participar da feira de ministérios, só tem uma coisa que você não pode fazer: você não pode ficar sem ministério. Não tem como você ser um servo de Deus sem trabalhar para Ele. O servo serve. Então, aqui embaixo na descrição tem um link para você fazer a sua inscrição, para você escolher o seu ministério. Se você não conseguiu participar da feira, você pode fazer através desse link aqui embaixo a sua inscrição do ministério. Tá legal? Faça aí, pode apertar, vou esperar um pouquinho até você fazer a sua inscrição, tá bom? Vamos lá, faça aí a sua inscrição. Abre em outra aba. Se você está vendo no celular fica difícil, né? Se você está vendo no celular, deixa acabar o culto e você faz a sua inscrição, tá bom? Um outro aviso é para você que já terminou o curso de Um com Deus. Você que já concluiu, passou ali em todas as aulas, parabéns para você. E nós vamos ter, a partir da semana que vem, mais um curso para você chamado Um com a Casa. Esse curso Um com a Casa é para você descobrir o que é ser parte de uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus. E é muito importante você descobrir quais são os propósitos e o caminho que a igreja está trilhando antes de você se juntar a ela. Então aqui embaixo também tem um link para a inscrição do Um com a Casa. Se você já terminou Um com Deus e deseja fazer Um com a Casa, aperte aqui embaixo e faça a sua inscrição. Para você que é um membro desta igreja, não esqueça de ofertar financeiramente à igreja. Aqui vai aparecer 2 QR Codes.
Um da sua oferta e outro para o Construindo a Eternidade. Se você é um membro da nossa igreja, não esqueça do seu compromisso com o Senhor. É através dessas ofertas que avançamos o reino de Deus, que ajudamos os nossos irmãos nas suas necessidades e que servimos a Cristo também com o nosso dinheiro. Faça as suas ofertas através de um desses 2 links, você pode ofertar, ou aqui também na descrição você tem os dados bancários para fazer a sua oferta. Bom, esses são os avisos, vamos continuar louvando ao Senhor. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12, 13. Somos filhos de Deus. Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agradas de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em
Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Deus é santo. Nós servimos a Deus porque Ele é santo. Nós viemos para a igreja porque o nosso Deus é santo. Nós fazemos ministérios porque nosso Deus é santo. E um dia, essa santidade dele vai ser visível para nós todos. E é por isso que nós o amamos. É por isso que nós o servimos. É por isso que nós clamamos a Ele e dizemos que Ele é santo. Então aproveite esse momento e declare. Declare. Aí na sua casa, sem vergonha do seu vizinho, sem vergonha das pessoas da sua família do seu lado, só declare: você e Deus, que Ele é santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare na sua casa. Declare para sua família que Deus é santo. Só Deus é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
somos Jesus. Boa noite mais uma vez. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 15, e vamos ler do versículo 1 ao 10. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 10. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje, na nossa igreja, nós vamos iniciar mais uma série de mensagens. Eu quero que você escreva aí qual é o nome da nossa série. O nome da nossa série é Família da Graça. Família da Graça. Pastor, quem é a Graça na nossa igreja? Não é uma mulher chamada Graça, mas é a família que a graça de Cristo cria, a família daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Então a nossa série se chama A Família da Graça, e hoje nós vamos ter a nossa primeira mensagem sobre esta série, A Família da Graça. E nós vamos estudar nesta série essas parábolas que são contadas em Lucas no capítulo 15. E nós vamos ver essas parábolas que são contadas neste capítulo. Ele fala sobre a ovelha perdida, fala sobre a moeda perdida, depois vai falar sobre o filho pródigo, e são parábolas muito bem conhecidas, para a salvação de pessoas, como Deus se importa com o indivíduo. Mas nós vamos olhar também estas parábolas e ver como a graça de Jesus, a salvação, o perdão dos pecados, não ir para o inferno, receber o Espírito Santo, como esta graça une e cria uma família, uma comunidade sem igual. Nós vamos fazer esta série de mensagens. E Jesus, ele contou esta parábola, e a gente tem que ver o contexto quando ele contou esta parábola. Diz logo nos 2 primeiros versículos, que Jesus estava com os publicanos e os pecadores, estava os ensinando, mas os fariseus, os mestres da lei daquela época, os religiosos daquela época, eles estavam criticando a Jesus. Diz assim: os mestres da lei o criticavam. Essa palavra criticavam, se você for no grego, ela seria bem melhor traduzida, como ela foi na João Ferreira de Almeida, como murmuravam. Mas os fariseus murmuravam. A NVI traduziu como criticavam, porque a nossa língua portuguesa, infelizmente, ela tem se tornado pobre. Então a gente tem conhecido muito menos palavras do que se conhecia no passado. Mas eu gosto da tradução, se você for ver até na João Ferreira de Almeida, diz: os fariseus e os escribas murmuravam. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles criticavam. A palavra no grego sugere tudo isso. Jesus estava com pecadores, publicanos, e eles estavam murmurando: está vendo esse cara? Está vendo? Ainda diz que esse homem recebe pecadores e come com eles. Se ele fosse o mestre, o Cristo, o enviado de Deus, você acha que ele estava comendo? Eles murmuravam. É a palavra no hebraico, no grego, a palavra no grego, diagoguzo, que significa murmurar
significa reclamar, é sempre usado para pessoas que se queixam injustamente. No livro O Hobbit, e também você pode ver no filme, cara, é um livro incrível, né? Tolkien escreveu. E aí no livro Hobbit, tem no filme também, quando Bilbo Bolseiro encontra o Gollum é o Sméagol, e encontra ele numa caverna, e eles começaram, o Bilbo ele estava preso ali naquela caverna, ele não sabia como sair daquela caverna, e ele encontrou o Sméagol, né? E ele percebeu que o Sméagol gostava de usar charadas, ele gostava de falar charadas. E aí eles fizeram um trato, né? Se o Bilbo ganhasse, o Sméagol ia mostrar a saída da caverna. Mas se o Sméagol ganhasse, ele ia comer o Bilbo, né? Ia devorar ele completamente. Era meio injusto, né? essa aposta, não é verdade? Mas essa foi a aposta. E eles começaram a falar diversas charadas. E aí eu lembro de uma charada que eu trouxe até aqui para você, para ver se você descobre. Tá bom? Você vai falar para a pessoa do seu lado se você descobre o que é essa charada. Foi o Bilbo que falou pro Sméagol. Sem asas, volita. Sem vozes, ele uiva. Sem dentes, mordica. Sem boca, murmura. O que será? O que você acha que é? Vou repetir. Aí todo mundo já pesquisa na internet, né? Escreve aí se você pensar. Sem asas volita, sem vozes ele uiva, sem dentes mordica, sem boca murmura. Ou murmura é melhor falar, né? Murmura. O certo é murmura mesmo. Sem asas volita, sem vozes ele uiva, sem dentes mordica, sem boca murmura. Murmura. No livro, essa charada é o vento. O vento, ele uiva, o vento voa, o vento murmura. Só não sei como é que o vento mordica. Mas isso aí a gente descobre depois você me explica. Mas aqui, além do vento, nós vemos que os fariseus e os escribas, eles murmuravam de Jesus. Eles murmuravam, reclamavam, e Jesus, para responder essas murmurações, essas queixas, ele vai nos dar 3 parábolas: da ovelha, da moeda e do filho pródigo. E como eu falei anteriormente, essas parábolas são bem conhecidas como Deus ama o pecador e vai salvá-lo, como Ele ama a ovelha perdida e vai encontrá-lo, e como há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende e chega à salvação. Mas a primeira parábola que quero refletir hoje com você de uma forma bem rápida é a parábola da ovelha. Então a primeira parábola é a parábola da ovelha. Diga comigo, a parábola da ovelha, exatamente. Muito obrigado a quem está me ajudando aqui a gravar, que repetiu, tá bom? Quando ouvimos que somos a ovelha e Jesus é o bom pastor, a gente acha e a gente vem logo... O que vem na sua mente, né? Você é uma ovelha e Jesus é um bom pastor. Na minha mente vem uma ovelha como uma coisa fofinha, bonitinha, né? Um campo verdejante, um rio, né? Cristalino, uma árvore, a gente nos braços de Jesus como uma ovelhinha bem pequenininha, com uma coisa fofa, uma coisa linda, né? Uma coisa cuticute, né? Uma coisa mais ou menos. Mostra aí, editor, pra gente uma ovelha nos braços de Jesus. Mostra aí pra gente, mostra aí. Então, quando a gente vê que Jesus nos chama uma ovelha, né, nos braços dele, ele é o bom pastor, a gente imagina essa coisa fofa, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. Mas, se você for prestar atenção na figura de linguagem, toda parábola que vamos estudar, nós temos que estudar e entender qual era a figura que Jesus queria explicar, né? Não é só a história principal. A história principal é que uma ovelha se perdeu, mas a gente tem que prestar atenção nos personagens das parábolas que Jesus conta, né? Se você lembrar da história do bom samaritano,
Ele vai contar a história de um judeu que foi morto, não foi morto, né, mas muito ferido por ladrões. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Esse samaritano era um povo que os judeus odiavam, era um povo que os judeus, rejeitavam, mas Jesus fez questão de dizer que era um samaritano, uma pessoa que rejeita, mas ele era o bom, enquanto aqueles que os outros tinham autoestima, como o levita e o sacerdote, eles não foram bons com aquele judeu. Então é muito importante nós entendermos quais são os personagens e o que Jesus queria ensinar quando ele contava uma parábola. Aqui Jesus usou o exemplo de uma ovelha. E o que é uma ovelha? A ovelha, quando a Bíblia nos chama de ovelha, e eu pesquisei essas ovelhas na Bíblia, só de ovelhas aparece mais de 199 vezes na Bíblia. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, é um insulto necessário. É importante e fundamental que entendamos o que é uma ovelha, mas ele é um insulto importante e necessário a nós. Eu trouxe aqui um depoimento de um pastor, que ele era pastor de ovelhas antes, ele se tornou pastor de igreja, mas antes ele era um pastor de ovelhas. Olha o que ele fala sobre criação de ovelhas. Olha só o seu depoimento, olha o que ele diz dessa ovelha. Será que ele vai dizer que ela era cuti-cuti, fofinha, lindinha? Olha o que ele diz que é uma ovelha. Uma ovelha é um animal burrinho, ela perde a direção facilmente, algo que um cachorro nunca faria. Se ela se perde, não consegue voltar para casa. Se você vai procurar, ela não vai te seguir para casa. Você a acha, e se você quiser salvar a ovelha, não adianta fazer. Você precisa amarrar as 4 patas, colocar nos ombros e trazer para casa. É a única forma de você levar uma ovelha perdida de volta para o seu lar. Amarrando, colocando no ombro, até chegar no rebanho, onde ela vai ser guiada com o rebanho todo. Estranho, né? Você ser chamado de ovelha. Mas a Bíblia ela está tentando nos ensinar algo com essa representação de ovelhas. E o que ela quer nos ensinar é que nós precisamos ser salvos. Assim como uma moeda não consegue falar, ei, eu estou aqui na próxima história, a ovelha ela não consegue contribuir para a sua salvação. Nós precisamos ser salvos. Uma ovelha ela ama comer grama. E ela vai comer grama nos locais mais difíceis possível. Se ela vê grama, ela vai lá. Se ela vê uma grama próximo do penhasco, ela vai para próximo do penhasco para comer grama. E ela pode acabar nos lugares mais perigosos possíveis, porque a única coisa que a ovelha se importa é: eu quero comer grama, e ela vai. Se elas não tiverem um pastor, elas se perdem. Se elas não têm um pastor que o guie e fique olhando e fique contando as ovelhas, ela é devorada por um lobo, ela é devorada por um animal feroz, ela se perde, ela cai no penhasco, ela não encontra água. Uma ovelha, a única coisa que ela vê, cara, tem grama, tem água ali, eu vou lá beber, eu vou lá comer. E a Bíblia nos fala que nós somos ovelhas. Ovelhas que atrás de alimento nos colocamos em perigo. Mas o que seria esse alimento? Todos nós temos paixões, todos nós temos desejos, todos nós temos dentro de nós uma necessidade e um anseio de nos sentirmos importantes. Todos nós. E esses desejos, essas paixões, essas buscas que nós fazemos, muitas vezes nos levam a lugares perigosos. Nós temos desejos de dinheiro, riquezas, reconhecimento, fama, sexualidade, relacionamentos, paixões, o senhor X, a senhora X, tal pessoa que eu amo, tal pessoa que me ama, filhos, família. Nós queremos amar estas coisas.
Mas perseguir estas paixões podem nos levar a lugares extremamente perigosos. Deixa eu dar um exemplo para você. Você está namorando com o senhor X ou a senhora X. Você está namorando com ela, você está namorando com ele, uma coisa é você namorar, conhecendo para casar, e é bom ter um relacionamento, mas outra coisa é você dizer: eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que tenho valor, eu sou uma pessoa amada, eu tenho sentido de viver. Por quê? O meu sentido de viver está porque a senhora X me ama, porque o senhor X, ele diz que me ama. O meu sentido, a minha alegria, o meu valor está no amor desta pessoa. E nós vamos atrás deste amor, custe o que custar. Porém, todas essas outras paixões, elas acabam em um momento nos decepcionando. Uma traição, uma palavra dura, uma ingratidão, até mesmo uma morte. E quando aquilo que encontrávamos o nosso valor, quando aquilo que nós buscávamos sentido para a nossa vida se acaba, nós nos frustramos. Da mesma forma, trabalho, emprego, profissão, família, filhos. Quando nós colocamos o nosso sentido, quando colocamos o nosso valor em que meus filhos me amem, ou em que eu tenho um sucesso profissional, ou um sucesso acadêmico, todas estas coisas vão falhar. E nós vamos acabar a nossa vida como ovelhas em lugares perigosos, perdidos. Profissão, carreira, filhos, todas essas coisas são coisas boas, são coisas desejáveis, mas se elas forem um alimento da sua alma, você irá se frustrar, você irá mergulhar em um sentimento de tristeza e de falta de sentido. Riquezas, dinheiro, casas, carros, qualquer coisa. E a Bíblia diz em diversos locais que somos como ovelhas, buscando o nosso próprio caminho de realização pessoal. Eu e você, o meu pode ser diferente de você, que o meu no passado pode ser o seu diferente no passado, mas todos nós estávamos buscando uma realização. Talvez você buscasse a sua realização e o seu sentido, e que as pessoas olhassem para você e falassem como você era bonita, como você era atraente, ou não, que as pessoas olhassem para você e vissem como você tem uma profissão, como você ganha um bom dinheiro, ou não, que as pessoas olhassem para você como você tem um carro e agora talvez você não tenha. Todos nós buscávamos de alguma forma, todos nós estávamos desviados, todos nós estávamos buscando em diversas direções aquilo que satisfaria a nossa alma. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A Bíblia fala que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos nós estamos buscando sentido e valor em alguma coisa, tentando que a nossa autoestima seja preenchida por eu ter um mestrado, um doutorado, um bom emprego, 2 filhos que são bons meninos. Todos nós buscamos sentido nestas coisas, mas estas coisas vão falhar conosco. Se você, por exemplo, se você ama um filho de uma maneira errada, se você ama o filho buscando neste filho o seu sentido de importância, você ou vai colocar um peso muito grande no seu filho, onde ele tem que viver de uma forma porque ele tem que agradar o papai, porque se meu filho, quando ele se crescer, se ele não se tornar um médico, se ele não se tornar alguém bem sucedido, eu vou ter sido uma má mãe.
E aí você coloca uma pressão que a sua expectativa, o seu valor está na criação e no sucesso desse filho. Ou você pode idolatrar o seu filho, não o repreendendo pelos erros que ele comete, e assim ele se tornar um adulto egoísta que ninguém gosta de lidar com ele. Sim, nós devemos amar os nossos filhos com todas as nossas forças, mas o nosso sentido e o nosso valor não pode ser o meu filho, não pode ser o meu marido, não pode ser minha esposa, não pode ser o meu emprego, não pode ser nada disso, porque sabe, essas coisas vão falhar, essas coisas vão morrer, e se o seu sentido e o seu valor está nestas coisas, você se perde e você vai se perder. Todos nós, tal qual ovelhas, estávamos perdidos. Mas estas parábolas, elas vão contar de todas as formas, como o filho perdido, a moeda perdida e a ovelha perdida foram encontradas. Mas nós, como ovelhas, como nós lemos aquele relato de um pastor, as ovelhas elas não conseguem contribuir em nada pela sua salvação. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Eu não poderia fazer nada pela minha salvação. Todos nós, como ovelhas, a gente não tem a capacidade de ser salvo. Olha só, Lucas 15, nós acabamos de ler, versículos 5 e 6, diz assim, que quando o pastor encontra a ovelha, ele coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ele amarra e coloca sobre... Ele não diz o caminho, ele não aponta o caminho, ele carrega a ovelha. E a Bíblia poderia ter nos colocado como um exemplo de um cachorro, né? O cachorro você só precisa assoviar. O cachorro já sabe, ele corre, ele volta. O cachorro está perdido, ele só precisa te ver. Ele te viu, ele vai te seguindo até a casa. Bom, pelo menos se o seu cachorro tem o mínimo do que é necessário, tá? Porque tem alguns cachorros que já têm a cabeça tão pequenininha que não conseguem pensar direito, já estão quase ovelhas. O cachorro, ele contribui para a sua salvação. O cachorro, ele tenta de alguma forma voltar para casa. Ele sente o cheiro, ele se esforça. Mas você e eu, nós não somos cachorros, nós somos ovelhas. Ovelhinhas fofinhas e burrinhas e que se perdem e que vão atrás da paixão. Jesus nos chama de ovelhas. É um insulto, a Bíblia está nos insultando, mas é um insulto necessário para que a gente entenda a nossa condição. O pastor ele tem que fazer tudo pela ovelha. Não tem cooperação. O bom pastor ele faz tudo pela ovelha. E o bom pastor é Jesus, é Deus. Pastor, o que significa? O senhor está falando tanto de ovelha e ainda não caiu a ficha. Nós seres humanos, a Bíblia nos chama de ovelhas. E assim como as ovelhas se perdem, nós seres humanos, todos nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos em nossos pecados. Estamos tão perdidos que muitos nem conseguem observar e perceber que vivem uma vida de pecado. Todos os que você conhece, até mesmo na sua casa, no seu trabalho, se não for um bom pastor, e esse pastor é Cristo, e colocar no ombro e salvar e tirar as escamas dos olhos, e mostrar o caminho de casa e arrastar para o céu, se isso não acontecer, não temos esperanças de salvação. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. A graça de Cristo, a gente não pode contribuir em qualquer coisa. Jesus faz toda a obra, só a graça pode nos salvar. O significado da graça você sabe muito bem. Graça é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Jesus nos amou. Precisamos de um Salvador. Só a graça, só o amor de um Salvador pode nos libertar das amarras do pecado e pode nos levar de volta para casa. Todos nós estamos perdidos por causa dos nossos pecados.
A Bíblia já ensina isso, que todos nós somos totalmente pecadores e totalmente longe da bondade, e que na nossa natureza sempre há tendência para o mal, que muitos pensadores e intelectuais de um tempo atrás iam veementemente contra esta doutrina, porque falavam que uma criança ela nasce sem indícios nenhum. E é a criação que vai dizer, é o meio que vai dizer que ele é bom ou que ele é ruim. Mas com o passar do tempo, vieram muitos estudiosos do comportamento humano e observaram que uma criança entregue a si mesmo, ele não vai tender ao bem. Entregue a si mesmo, uma criança e um ser humano, ele tende ao egoísmo. Ele tende à raiva, ele tende à mentira. Isso é o natural. E você não pode acreditar apenas pelo que eu estou dizendo, mas você pode observar, claro, não observe com o olhar e o coração da mamãe e do papai que amam tanto esse filho, meu filho é o melhor filho do mundo, o filho ruim é o filho dos outros, mas observe de uma forma imparcial. Observe de uma forma imparcial uma criança. Há vários brinquedos, ela não gosta de um brinquedo, você tenta que essa criança brinque com o brinquedo, ela não gosta, ela não quer. Coloca uma outra criança na sala, essa outra criança se interessa pelo brinquedo que a criança número 1 não gostava. Quando a criança número 1 vê a criança número 2 brincando com o brinquedo que é dela, mas ela não gostava, a criança número 1 vai lá e quer o outro brinquedo. Sim, isso varia dependendo da criação, e a criação de bons pais vai tirando a mentira, vai tirando o egoísmo, vai ensinando a compartilhar. Mas se você observar, todos nós seguimos desejos e paixões, todos nós estamos perdidos no pecado. E por que Jesus estava falando isso? Estava falando que todos nós como ovelhas estamos perdidos, que em Isaías 53, versículo 6 já dizia, que todos nós nos desviamos, cada um seguindo as suas próprias paixões. A gente tem que ver o contexto, que quando Jesus estava falando isso, ele não acordou no dia falando, olha, hoje eu vou falar sobre esse assunto. Não, eram fariseus e pessoas da elite que estavam criticando, estavam murmurando, e Jesus começou a explicar que aqueles publicanos, aqueles pecadores que estavam lá comendo com eles, e até eles mesmos eram ovelhas perdidas, ovelhas que estavam longe de Deus. Naqueles dias, chamar alguém para comer na sua casa era muito mais importante e pesava muito mais do que hoje, sabe? Naquele dia, quando você ia comer na casa de alguém, você dizia, eu quero ser parte da sua comunidade, eu quero ser parte da sua família, este é o meu amigo. Por isso que foi tão importante quando Zaqueu desceu da árvore e preparou uma refeição, Jesus falou, desce daí, Zaqueu, hoje eu quero comer na sua casa. Então, quando as pessoas viam Jesus comendo na casa de publicanos e pecadores, não era como se fosse um restaurante. Na verdade, eram pessoas que Jesus queria se relacionar. E os fariseus, eles olhavam para aquilo e diziam, Eca, que nojo, eu nunca ia me misturar com um povo desse, publicano eram cobradores de impostos, esse povo ruim, todo mundo odeia os publicanos. Pecadores, e quando ele fala pecadores, são aquelas pessoas que já tinham os pecados conhecidos de todo mundo, porque todos são pecadores, por isso que na Bíblia vai botar pecadores entre aspas, porque todos são pecadores. E esses pecadores, prostitutas, publicanos, homens que foram pegos em algum crime, mentirosos, e Jesus estava com eles comendo. Jesus estava mostrando que ele estava querendo formar uma família. E nessa família não importa o que você fez no passado, não importa se o seu pecado é vermelho como escarlate, ele pode purificar. Tanto é que ele diz que há mais alegria no céu, no versículo 7, por um pecador que se arrepende, do que 99 justas que não precisam
arrepender-se. A Bíblia fala que nós não somos justos, não há um justo, nenhum sequer. Salmos está cheio desses versículos. O que Jesus está falando é que vale a pena aquela pessoa que percebe que está perdida, do que eles que se consideram justos e não percebem que precisava da graça de Jesus. Jesus estava mostrando que através dali, através dessas ovelhas perdidas que percebem que precisam de arrependimento, Ele estava formando uma comunidade, Ele estava formando uma família, Ele estava formando um grupo, Ele estava formando uma igreja. E o que une essa comunidade que Jesus estava formando? O que une esta família que Jesus estava buscando? Porque eles estavam criticando que Jesus estava comendo com pecadores. Eles estavam criticando que Jesus, um homem santo, um homem sem pecado, um rabi, um mestre, como é que este homem está fazendo parte de uma comunidade com pessoas pecadoras? E Jesus estava falando: olha, eu estou buscando entre eles uma ovelha perdida para minha família, uma moeda de grande valor para minha família, um filho que se desviou para voltar para casa. Jesus estava explicando: eu quero fazer uma comunidade, eu quero fazer uma família, eu quero fazer uma igreja. E o que une essa igreja? O que une essa família? O que une essa comunidade? Uma comunidade, só para a gente contextualizar, ela é um grupo de pessoas que se reúnem pois tem algo que os une. Uma comunidade é um grupo de pessoas que se reúne porque tem algo que os une. Por exemplo, a sua família. A sua família é uma comunidade, mas por que você se reúne com a sua família? Vocês têm o mesmo sangue, vocês têm o mesmo pai, vocês são irmãos porque têm o mesmo pai, a mesma mãe, vocês são uma comunidade. Mas você pode ter uma outra comunidade, um partido político, você pode ser afiliado, ao PT, ao PSL, ao PCdoB, ao PSDB, e aí você se reúne porque naquela comunidade de partidos políticos vocês concordam com os mesmos valores. Ou você é um grupo de pessoas que da torcida organizada do Flamengo em Manaus, e vocês se reúnem porque o que os une é o Flamengo. Ou tem o grupo da academia, vocês se unem porque todos vocês buscam ter uma vida fitness. Ou o grupo da corrida, ou o grupo dos policiais, ou um grupo de livros, ou um grupo de pessoas que gostam do Tolkien, do C.S. Lewis, e vocês se unem nesta comunidade. Política, time, família, etc. E formam uma comunidade. E quanto maior a experiência, mais unido é esta comunidade. Você faz parte de muitas comunidades. Você faz uma parte da comunidade da empresa que você trabalha. Então você tem uma união com os seus amigos do trabalho, mas você faz parte de uma outra comunidade na empresa que você trabalha, do seu setor. Você já tem uma conexão maior com as pessoas do seu setor. Mas quando você compara as pessoas do seu setor com a sua família, você tem uma conexão maior com a sua família, ou pelo menos a média das pessoas tem uma conexão maior com a família do que com as pessoas do setor. Podem ter algumas variações. Quanto maior a experiência que você vive, as emoções que você passa, aquilo que você sente juntos, maior é a sua união com aquela comunidade. E a minha pergunta que eu quero responder é: o que une a igreja? O que une essa comunidade da fé? O que une esta família? O que une uma igreja? Eu acredito que o que une uma igreja é a maior experiência possível. É o maior sentimento possível. Olha só, lá em Efésios capítulo 2 vai falar muito sobre isso, Efésios 2 completamente. Mas eu quero ler 4 versículos de Efésios 2. Versículo 1, 4, 5 e o 22. 1, 4, 5 e o 22. Eu acredito que esses versículos vão resumir a união que nós temos numa família da graça, uma família da igreja. Olha só o que diz:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 1. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O versículo 22 diz: nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, o que o capítulo 2 está nos ensinando? Que nós estávamos mortos em nossos pecados, destinados ao inferno, destinados a seguir neste mundo as nossas paixões, destinados a buscar o meu valor em que outra pessoa me amasse, ou na minha profissão, ou em qualquer outra coisa. Eu estava destinado a viver mergulhado no pecado. Mas Jesus me amou, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, e não apenas me salvou, mas eu sou amado por Ele. Eu tenho um grande valor para Ele, como é a história da moeda. Ele se alegra com a minha salvação. Ele não apenas morreu no meu lugar, mas Ele foi pela alegria, suportou a dor pela alegria de me ter na sua família. E quando somos salvos por Jesus, nós entendemos, cara, eu estava perdido. Eu estava perdido nos meus pecados, nas minhas paixões, eu estava perdido ao inferno. Eu fui salvo, eu não tenho mais condenação. Eu sou amado por Deus, eu tenho valor, meu Deus me ama, eu sou o que Deus diz que eu sou a moeda perdida, eu sou a ovelha perdida, eu sou o filho perdido. Ele fez tudo o possível para me trazer para casa. Todas as situações da minha vida me trouxeram para Ele. Eu não sei como eu me converti, sim, eu conheço o processo que eu me converti, eu conheço o dia. Mas tudo que me levou para me converter foram problemas, foram dificuldades. Foi uma Bíblia que eu ganhei de uma pessoa que limpava lá em casa. Foi uma mensagem que eu ouvi de um pastor que eu nem conhecia. Foram todas estas coisas, uma visita na igreja, uma peça de fantoches. Tudo Deus trabalhou para que eu fosse salvo. E se você foi salvo, também aconteceu a mesma coisa. E essa experiência de ter sido salvo por Deus, João capítulo 1, versículo 12, diz que agora nós somos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas quando você crê e recebe a Jesus, agora você é um filho de Deus. E essa experiência, ela sobrepõe todas as outras características da sua vida. Ser filho de Deus sobrepõe tudo na sua vida. Ser branco, preto, homem, mulher, cearense, amazonense. Acima de tudo, eu sou cristão. Essa é a minha principal característica. É a principal coisa que você coloca se você usa a sua rede social, no seu Instagram. É a principal característica. Você quer conhecer o Mateus, você quer conhecer a Ellen, você quer conhecer o Erivan, você quer conhecer o Josimar, você quer conhecer, a primeira coisa que você precisa conhecer ela é cristã, ele é um cristão, um filho ou uma filha de Deus. Isso sobrepõe tudo. Ser cristão se torna a sua principal característica. Sobrepõe todas as suas outras identidades. Porque nós temos muitas coisas que definem a nossa identidade. Eu sou um homem, eu tenho a minha estatura, sou um cearense, fiz faculdade de engenharia de produção, sou casado com a Thaís, sou brasileiro, sou pardo. Então, tenho essas várias características que me definem. Você tem, se você estudou, quantos anos você estudou, se você tem faculdade, qual é a cor da sua pele, a sua nacionalidade, o estado que você nasceu, se você tem casa própria, se você tem um partido, se você tem um filme preferido, se você fala mais de uma língua. Todas essas coisas, todas essas características vão definindo a sua identidade.
E tudo isso ele pode te dar uma alegria. Tudo isso você pode se orgulhar de ser algo que as outras pessoas não são. Você pode dizer, olha, eu tenho um doutorado, eu faço parte de um grupo seleto de pessoas que têm doutorado. Muitos não têm. Eu faço parte de um grupo seleto que se formou na faculdade. Eu faço parte de um grupo seleto que tem uma casa própria. Eu faço parte de um grupo seleto que tem um carro. Eu faço parte de um grupo seleto de um time que ganha. Ganha o quê? Premiações? Não, ganha competições. Ganha o quê? Ganha campeonatos. Obrigado. Eu estou tão por fora, né? Meu time ganha, o teu time não ganha. E isso pode te definir. E as pessoas são definidas por isso. Tanto é que, cara, você percebe que a gente faz propaganda de marcas pagando para isso. A pessoa vai lá na loja da Nike e quer comprar uma blusa o quê? O símbolo grandão Nike. Cara, tu tá divulgando a marca em todo lugar que tu vai, e tu ainda está pagando R$100 por uma camiseta que custou 15 para eles. Mas é porque dessa sensação de pertencer. Eu sou um esportista, no pain, no gain. Eu malho na live, a pessoa vai lá e compra a blusa da live, porque eu faço parte da comunidade das pessoas da live. Isso pode fazer você se orgulhar de alguma característica que você tem, o outro não tem. Mas a igreja, a verdadeira igreja de Deus, ela é o grupo de pessoas que foram salvas pelo mesmo Deus. Grupo de pessoas que não fizeram nada para merecer, não tiveram pais melhores ou piores. Quando entramos na igreja, todos nós somos filhos de Deus. Por isso que quando você é salvo, você é um cristão acima de tudo. Eu sou um cristão acima de ser um cearense, acima de ser um engenheiro, acima de ser um pastor, acima de ser um filho, acima de ser um marido, acima de ser pardo, branco ou negro. Acima de tudo, ser cristão é a minha maior característica. Pois eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava perdido, mas o bom pastor me encontrou. E se você é um cristão de verdade, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Se você não sente isso ao ver um outro cristão, se você não sente isso, esse senso de igualdade, esse senso de que, cara, todos nós temos algo muito comum, e até mesmo cristãos de outras igrejas, mas igrejas cristãs de verdade, que pregam a salvação por Cristo. Cara, você não é nem da igreja daquela pessoa, mas você encontrou uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é cristã, você só precisa de 2 minutos, vocês já conversam sobre diversos assuntos, e ainda você chama essa pessoa de quê? De irmão, de irmã. Por isso que nós vemos Paulo chamando pessoas que ele nem conhecia, meus irmãos, porque nós somos filhos de Deus, e é esse tipo de comunidade que Jesus está criando, uma comunidade onde nós encontramos o nosso valor, não em posições, não em ser líder, não em aplausos, não em ser um pastor ou um músico, mas a minha identidade é que eu sou um cristão, um filho de Deus. Eu era uma ovelha perdida, Jesus me achou. Esse é o tipo de comunidade que Jesus está criando. Martin Luther King Jr., ele sempre falava que você é um cristão primeiro, depois branco, negro, judeu, asiático, africano. Nós primeiro somos cristãos. Quando eu estou lá na empresa que eu trabalho, e eu vejo lá no refeitório, todo mundo almoça junto, e como eu trabalho mais na área administrativa, eu conheço mais as pessoas administrativas, mas a grande massa de pessoas está na produção. Então, quando eu estou almoçando lá e eu vejo alguém abaixando a cabeça que eu não conheço para orar, puxa vida, eu já sei, 90% de chance daquela pessoa ser um cristão. E eu oro por aquela pessoa.
eu oro, eu falo assim, Deus, que o Senhor abençoe, que ele cresça na semelhança de Jesus, abençoe a sua família, proteja a saúde da sua família e que ele chegue bem ao céu. Mesmo sem conhecê-lo, eu já tenho um carinho por esta pessoa, porque eu sei que ele é um cristão. Tenho um irmão que conhece um eletricista lá da empresa, né? Ele trabalha trocando lâmpadas, puxando fio, essas coisas. E aí ele veio falar comigo, você é o Mateus, você é pastor, legal. Ele é um eletricista, cara, eu fiquei tão feliz de conhecer ele sabia que eu era cristão e nós falamos sobre Deus, é uma alegria incrível. E nós fomos chamados para viver nesta família. A igreja não é algo para ser descartado. E a igreja onde você está colocado, onde Deus te colocou, a NIBNC, não é algo para você abandonar, não é um shopping onde eu vou. Não, prefiro Manauara, eu vou para o Manauara. Não, prefiro Amazonas, eu vou para Amazonas. Não, prefiro Vianorte, eu vou Vianorte é mais próximo da minha casa, então é o meu shopping preferido. Não, a igreja não é assim. A igreja é uma família. Você não vai a uma igreja consumir. Você não vai a uma igreja escolher a melhor igreja para você. Não, a igreja é minha família. E numa igreja, o primeiro ponto que eu queria dar aplicação prática é: nós teremos muitas pessoas diferentes, crianças, jovens, adultos, ricos, pobres, estudados, iletrados, alfabetizados, pessoas que não são, pessoas que têm trabalho braçal, pessoas que trabalham em computador. A gente não pode fazer essa diferença na própria igreja. Uma igreja é um local onde nós somos uma família. Nós somos uma família. Quando era panfleteiro, eu não gostava de chamar os outros de irmãos, sabe? Eu não gostava, porque... E aí um outro panfleteiro que trabalhava lá comigo, ele se converteu. E ele começou a chamar os outros, né? Logo que ele entrou, ele chamava todo mundo de irmão, né? Até quem não era cristão como ele chamava de irmão. E eu achava aquilo estranho. Não, Deus me livre, eu não quero ser irmão desse cara. Não, eu quero ser irmão de alguém importante, do Bill Gates, assim. Eu não quero chamar... Eu chamava ele assim, cara, não vou te chamar de irmão não, né? Cara chato, eu era um adolescente abestado, devia ter uns 14 anos. Mas aí com 16 eu me converti e ainda trabalhei como panfleteiro até uns 17 anos, uns 18, não lembro muito bem agora a data. E eu lembro que como esses colegas que eram panfleteiros, um outro era locutor e eram cristãos também, como eu tinha uma união com eles, como eu queria comprar livros para ele ler, eu chamava eles de irmão, e apesar de sermos pessoas diferentes, eles já terem mais dos seus 40 anos, e eu ali entrando na vida adulta, eu era irmão deles, eu tinha sido salvo assim como eles. Jesus me amava o tanto quanto amava eles, eles eram amados por Deus, logo eles também eram amados por mim. Na primeira Páscoa, lá em Êxodo, eles tiveram uma missão, né? Depois quando viu a 10ª praga, ia ter a morte dos primogênitos, e eles iam celebrar a Páscoa com pão, vinho e um cordeiro. O cordeiro eles matavam e pintavam as suas portas para que o anjo da morte não entrasse. E a partir daí sempre foi celebrado, todos os anos, a celebração da Páscoa. A Páscoa, essa palavra Páscoa significa passagem, né? Passagem. A passagem de que eles eram escravos para agora ser livres, e eles sempre faziam isso para lembrar. Jesus, o próprio Deus, veio a esta terra. Aos 33 anos de idade, próximo da sua morte, um dia antes, ele fez uma Páscoa. E nessa Páscoa tinha o pão, tinha o vinho, mas não tinha um cordeiro. Não tinha um cordeiro. Não tinha um cordeiro morto. Porque o cordeiro era o próprio Jesus. E se nós podemos confiar em um pastor, nós podemos confiar naquele pastor que se tornou cordeiro, naquele pastor que se tornou ovelha e morreu no nosso lugar. E é quando nós entendemos o amor deste bom pastor, que não apenas foi, nos achou, nos colocou nas costas, mas que morreu no meu lugar, que se tornou uma ovelha, um ser humano, o Cordeiro de Deus, e morreu no nosso lugar de nós ovelhas, o pastor que se tornou uma ovelha para morrer por nós que somos ovelhas.
nós podemos confiar nele. E o que ele nos diz é: eu estou criando uma comunidade, eu estou criando uma família. Se você entendeu o Evangelho, se você entendeu o amor de Jesus por você, Ele quer que você faça parte de uma família, de uma igreja. E numa igreja há pecadores, como você. Mas Jesus criou uma família. Na igreja é um local de pessoas diferentes. É um local onde não privilegiamos brancos, negros, pobres, ricos. Todos somos iguais porque somos filhos de Deus. A igreja é o único local onde você pode ser honesto. É o único local onde você não é avaliado pelas suas performances. Não é avaliado pelos aplausos que você recebe, não. Porque aquele que poderia te avaliar, já te avaliou morrendo na cruz e te resgatando. Por isso que na igreja nós podemos ser honestos, podemos falar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, podemos pedir ajuda para melhorar. Tiago capítulo 5, versículo 16 fala: confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E nós temos a liberdade para dizer isso. Porque a minha identidade não está naquilo que os outros pensam de mim, a minha identidade não está na profissão que eu tenho, a minha identidade não está em eu ser um pastor, a minha identidade está porque eu sou um cristão, um filho amado de Deus, eu faço parte de uma família, e Deus está trabalhando na vida dos meus outros irmãos, das outras ovelhas, mas eu sei que Deus também está trabalhando na minha vida. A igreja ela está sempre preparada para receber pecadores que se arrependem. Sim, que tropeçam, que falham, que vão se desviando, mas Deus quer trazer você de volta. E nós honramos ao nosso bom pastor, nós honramos ao Jesus que morreu no nosso lugar, se nós, mesmo como ovelhas, começarmos a pastorear os nossos irmãos. Então, mesmo como ovelha, eu honro aquele que foi lá, que resgatou, que trouxe aquela ovelha nas costas, e eu sou uma das 99 que está na casa, que está salvo por Deus, que também estava perdido. Eu vi agora que Deus salvou uma pessoa. Olhando esse pastor que eu tanto amo, eu vou olhar com esta ovelha com carinho e eu vou pastoreá-la. Vou mandar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou me importar com a sua necessidade. Quando ela estiver se desviando, buscando as suas paixões, louco por trabalho, louco por paixões, eu vou falar: não é esse o caminho, não é esse o caminho, não abandone o Senhor, não abandone a Deus. Podemos ser pastores uns dos outros, porque somos as ovelhas de Cristo. Essa é a família da graça que Jesus está resgatando. E essa é a família do qual eu pertenço. Que você possa pertencer também. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque fomos salvos por Ti, porque percebemos na nossa vida a Tua graça agindo, percebemos a Tua salvação. E, Senhor, nós queremos Te pedir que a nossa família, a família que foi unida pela graça de Jesus, possa se fortalecer, que possamos incentivar uns aos outros, cobrar uns aos outros, admoestar, exortar uns aos outros, que possamos dar a nossa vida, Senhor, para que os outros possam ser alimentados espiritualmente e que possamos fazer isso com alegria, porque Tu nos amou. É isso, Senhor. Nos ajuda a fazermos parte desta família e desta comunidade que Tu está reunindo. E em todo o mundo, esta mensagem está sendo pregada. E cada vez mais, irmãos estão entrando na nossa grande família, a família dos filhos de Deus. Nós oramos isso, Pai, nos merecimentos de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Faça sua inscrição no seu ministério, inscrição no Com a Casa. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.